Amados irmãos, convido-os a abrir a palavra de Deus no Evangelho conforme Lucas, capítulo 7, os versículos de 1 a 10. Evangelho conforme Lucas, capítulo 7, de 1 a 10, onde lemos assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Deus e Pai, nós buscamos a Tua face nesta hora, carentes da iluminação do Teu Espírito Santo, para podermos discernir o Teu querer nesta página da Escritura, como de resto em toda ela, porque o Senhor requer de nós que aprendamos e vivamos consoante a Tua vontade, e Tu nos deste esta bendita revelação. Usa ao Teu servo nesta noite, na exposição da Escritura. Acode-nos, ó Deus, em nossas necessidades, que certamente a Tua palavra nos virá em socorro. Assim te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ressalto de início essa declaração do centurião: não sou digno, reprisada um pouco depois, para enfatizar seu sentimento de indignidade. Como facilmente nós crentes imaginamos que vamos nos tornando credores de Deus. Talvez porque vamos ficando moralmente sadios pela nova vida em Cristo, espiritualmente fortes pelo ensinamento das Escrituras, fraternalmente amigos. Tudo parece gerar crédito para nós diante de Deus. Diferente daquela realidade que nos chocou quando fomos confrontados pelo Evangelho da Graça, e que, primeiro de tudo, apontou-nos como perdidos pecadores. E aí não nos restou outra coisa senão pedir perdão ao Senhor, clamar a sua misericórdia, reconhecer a nossa mais absoluta indignidade. Mas basta a gente caminhar um pouquinho na fé cristã, frequentar o culto, ser aluno da escola dominical, cantar na equipe de louvor, virar até pastor, que a gente pensa que já acumulou crédito. E agora até a gente já chega assim: Senhor, Tu sabes, né? Nós somos assim, esforçados, dedicados. Nós já merecemos uma atenção distinta. Nada obstante, não foi isso que chamou a atenção de Jesus. Ao contrário,
ele ressalta, ele traz relevo à vida e ao testemunho do centurião lá da cidade de Cafarnaum. Ele mesmo que disse: eu não tenho dignidade, eu sou um indigno. Apenas 2 ocasiões, Jesus faz um destaque ao exercício da fé das pessoas. Uma delas é exatamente a mulher cananeia, ou cananita, ou cirofenícia, conforme o texto do Evangelho. Aquela mulher que veio das terras para além de Israel, lá no norte, em busca de cura para sua filhinha. E Jesus cria todo aquele clima, aquele anticlímax, melhor dizendo, para não ajudá-la, para não atendê-la, e ela resiste. Ela diz: olha, as migalhas que caem da mesa são suficientes para mim. E os próprios discípulos queriam se ver livres, e ninguém estava entendendo aquela quase que falta de educação de Jesus, né? Um leitor desavisado pensa que Jesus foi grosseiro com ela. Mas a gente vai até o fim daquela perícope e vê que a perseverança da mulher é que estava sendo destacada, ao que Jesus acode dizendo: grande é a tua fé, faça-se contigo como tu queres, e a filha foi curada. E agora, nesta outra ocasião, também com uma pessoa que não tinha as raízes hebreias, não era um judeu. Este centurião, ele era um cidadão romano, não podemos aqui identificar qual seria sua pátria propriamente de origem, mas ele era um estrangeiro na terra de Israel, lá no norte, mais propriamente na Galileia. E ele era o comandante da tropa, ele era um oficial, ele era uma pessoa destacada. Eu aprendi, quando fui para o interior de Minas Gerais, que subtenente era a maior autoridade que tinha ali no pelotão, né? É como se fosse o general de tropas naquela cidade. Este homem era um centurião, o nome traz a ideia de uma centúria, ou seja, ele comandava minimamente 100 homens, na verdade eram grupos de 100 que ele comandava. Então era uma pessoa muito destacada, mas não era um judeu. Não era alguém que conhecia as escrituras do Antigo Testamento, que fora criado aos pés de um instrutor rabínico. Ele era uma pessoa de formação e cultura universal, mas não conhecia as promessas da aliança. E justamente é ele que Jesus vai destacar, dizendo: nem em Israel eu vi fé como esta. E eu creio que vale a pena a gente passear um pouquinho nas Escrituras para extrair aqui lições acerca desta fé elogiável, semelhante à daquela mulher cananita, para que a gente também invista na nossa fé nesses termos. Por isso a minha proposta nesta noite é a fé que vale a pena investir. Reiteradas vezes nós temos dito que as pessoas se gabam de ter fé, mesmo não sendo nada religiosas, talvez até distantes de qualquer prática, credo religioso, mas gostam eu tenho fé, tenho a minha fé lá do meu jeito, minha fé em particular, minha fé desse jeito, minha fé daquele jeito. E eu não estou entrando no mérito, eu estou querendo aqui ressaltar de uma fé elogiável, como Jesus assim a destaca, para conosco, uma fé que vale a pena investir. E a primeira coisa que nós vamos aprender nesse texto é que a fé que vale a pena investir é a fé que não está estribada na opinião de outrem, e sim no parecer de Deus. Ela não está sedimentada no fato de A ou B elogiarem ou reconhecerem a pessoa como alguém de uma boa tradição familiar, um empenho, um esforço, mas é mister receber o parecer divino. É notável que uma comitiva de judeus foi até Jesus. Tão logo ele voltava de suas incursões em redor ali de Cafarnaum. Se você observar o texto, a ideia é que Jesus acabara o chamado Sermão do Monte, que em Lucas é mais resumido, não é tão extenso como em Mateus, mas a gente identifica que seria o mesmo por causa do seu final. Os 2 fundamentos, ali no capítulo 6, iguala com
o final do capítulo 7 de Mateus, que é o encerramento do Sermão do Monte. E o texto diz que Jesus, concluídas essas palavras, entrou em Cafarnaum, o que também vale dizer que teria sido muito próximo ali, uma colina em que Jesus teria proferido esse tão famoso sermão. E aí, uma comitiva de judeus vai abordar Jesus, para dizer para ele que ele seria de bom tom, de bom alvitre, que ele fosse atender a uma demanda muito precisa de um funcionário, um servente, um escravo, um soldado do comandante das tropas, do centurião, e eles justificam. No versículo de número 4, eles chegando-se a Jesus com instância, eles suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, porque ele mesmo edificou a sinagoga. Vamos deixar bem claro que os judeus, via de regra, não gostavam muito dos romanos. Eles eram o povo exator, a gente que estava ali com um domínio, com um tacão sobre a vida dos judeus. Mas nesse caso, eles abriram uma exceção. Eles disseram, esse não. Esse é um romano diferente. É amigo do peito, é gente boa, ele é um mecenas, patrocinou a construção da nossa sinagoga. Então o senhor faz muito bem de ir lá atender ao seu pedido, à sua demanda, porque ele é digno de que faças isso. Exatamente em contraposição àquilo que nós falamos na introdução da nossa mensagem. Ele já acumulou créditos para que o senhor possa agora pagar a conta. Afinal de contas, esse indivíduo é de uma boa índole, é dedicado. Esse era o parecer dos judeus. E às vezes nós também nos estribamos no parecer alheio, na maneira como somos vistos uns pelos outros. A gente que tem a demanda pastoral, o cuidado das ovelhas, e sempre somos recorridos pela comunidade, é indisfarçável o fato de muitos irmãos quererem a nossa aprovação naquilo que eles estão fazendo ou intentando fazer, ou desejosos de parecerem os melhores crentes do mundo. Eu quero dizer que a gente deve se esforçar mesmo para ser um bom crente, exemplar, dedicado, comprometido, assíduo, pontual, firme na causa do Senhor, mas não para agradar os ministros, não para receber o aplauso dos líderes da igreja, não para serem percebidos pelos que estão ao seu lado como que merecedores também de aplausos. Porque a fé que vale a pena investir é a fé que não está estabelecida, consolidada sobre o parecer alheio, sobre a opinião uns dos outros, porque a opinião dos outros, ela é volúvel. Há momentos em que a gente é colocado lá nas alturas, há momentos que a gente é jogado lá nas profundidades, nos abismos. Não dá para confiar no parecer das pessoas, mas nós podemos confiar no parecer de Deus. Primeiro, porque o parecer de Deus é muito claro, ele diz, vocês pecaram, vocês voltaram as costas para mim, mas eu vim buscá-los, andem comigo. E mesmo quando vocês resvalam, quando vocês escorregam, quando vocês deixam de andar pelo trilho certo, vocês sabem que pode buscar-me de todo o coração. A palavra está ao alcance dos ouvidos do Senhor. Quem invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, sabe que somos indignos e por isso Ele nos recobre da sua graça e da sua infinita misericórdia. Por isso é mistério que a nossa fé não fique preocupada com o que os outros estão pensando, mas sim com o que Deus está pensando. Porque dos outros a gente pode passar até batido muita coisa, mas de Deus a gente não passa. Uma lembrancinha aqui para nós do profeta Joel. Esse profeta que a certa altura da sua mensagem
faz uma lembrança, um memorial do culto em Israel, que era marcado por certas liturgias até exageradas, como a de rasgar as vestes, para jogar cinzas sobre a cabeça, mostrando a sua condição espiritual falha. Mas ali no capítulo 2, versículos 12 e 13, Joel diz assim: convertei-vos a mim de todo o coração, e isso com Jesus, com choro e com pranto. E não fica rasgando roupa, não. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Esse é o parecer de Deus. Se nós abrirmos o coração e com sinceridade de alma comparecermos à presença do Senhor, Ele vai nos acudir, vai nos ajudar, porque Ele é misericordioso, Ele é assaz benigno, Ele é muito compassivo, Ele retarda a sua ira porque quer a nossa conversão, e a sua ira não recairá sobre nós, graças a Deus. Aliás, aqueles que estão buscando o juízo de Deus não fazem ideia do que estão buscando, precisam buscar a misericórdia do Senhor. Mas outro profeta, mais conhecido ainda, o profeta Isaías, faz uma advertência solene àqueles que só estavam buscando o parecer dos homens e não de Deus, no capítulo 29 da sua profecia, o versículo 13, e o Senhor denuncia este jeito de ser. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Querendo agradar aos homens, nós podemos receber aplausos, ou até o contrário, mas para agradar a Deus, nós precisamos rasgar o coração e reconhecer que o Senhor não admite hipocrisia, uma obediência maquinal, como máquina, como alguém que não faz aquilo de todo o coração. Rasgar o coração. Os mesmos termos que o salmista no Salmo 51, oração de confissão de Davi, vai nos alertar para que reconheçamos os nossos pecados na certeza de que o espírito compungido e contrito o Senhor não desprezará. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Então a fé que vale a pena investir é a fé que não fica esperando o aplauso, o reconhecimento de comitivas que venham dizer para o Senhor: olha, o Senhor precisa abençoar esta vida. Não, o Senhor sabe a quem deve abençoar. O Senhor sabe a quem deve elevar, ajudar e assistir. Aquele homem que não tinha formação espiritual como a dos fariseus, a dos escribas, ele se mostrou mais crente, porque reconheceu a sua indignidade. Ele sabia que diante de Deus ele só tinha débitos, Deus não lhe devia nada, e por isso recebeu os encômios do Senhor Jesus. Mas em segundo lugar, nesse texto nós aprendemos que a fé que vale a pena investir é a fé que não é egocêntrica, e sim solidária. Esta passagem tem alguns personagens em destaque. Evidentemente, o Senhor Jesus acima de qualquer cogitação. Todo o Evangelho assim o faz. Mas o personagem centurião de Cafarnaum, cujo nome não sabemos, recebe este aplauso de Jesus porque tinha esta fé autêntica. Os judeus que formaram uma comitiva para ir até Jesus pedir este favor ao Senhor. Mas tem um personagem aqui que não pode passar despercebido, que era justamente o servo que estava enfermo. O serviçal
do centurião que estava com a doença muito grave. Ao que tudo indica, seria até mesmo um estado terminal. O servo de um centurião estava doente quase à morte. A gente fica doente, a gente não faz ideia que pode morrer daquela doença, né? Mas na medida que vai agravando, a gente começa a ficar preocupado. E se a enfermidade é recorrente, e já foi uma vez para o hospital para isso, já foi duas, e já se medicou disso, medicou daquilo, a gente percebe a fragilidade que a gente está. Agora, quem recebe o reconhecimento de Deus a respeito da sua fé, o centurião, por quê? Entre outras coisas, porque este homem não usava a sua fé para seu interesse pessoal, mas na direção do seu próximo. Evidentemente, essa sociedade tremendamente estratificada que era a do passado, em que as classes não se misturavam, em que ele, sendo de nobre posição, reconhecido na coletividade como uma autoridade maior, não deveria se importar com um serviçal. Ele estava ao seu dispor, ao seu serviço, e se ele adoecesse ou viesse a morrer, não deveria preocupá-lo, mas o texto bíblico faz questão de dizer que ele estimava muito esse homem. Porque uma fé que não sensibiliza o nosso coração para com o nosso semelhante é uma fé claudicante. Esta fé que se gaba de ser super espiritual, tão espiritual que está olvidado de tudo que está em redor, ela pode ser tudo, menos a fé bíblica, menos a fé cristã. Um dos primeiros requisitos da nossa confiança no Senhor Jesus, a entrega do nosso coração a Ele, para que este evangelho seja pleno no nosso coração, é a sensibilidade com o próximo, até para levar a Ele o evangelho da graça, o mesmo que nos alcançou. Então não é possível nós avaliarmos a espiritualidade do centurião sem tangenciarmos o seu carinho, sua atenção para com o outro. Uma fé solidária, que sofre, que sente a dor do próximo. Servo estimado que estava doente. Se a gente observar bem, fazer uma análise bem detida da nossa experiência de oração, a gente vai ficar surpreso. Como as nossas orações são egoístas. Como nas nossas frases, em meio às orações, nós usamos o pronome na primeira pessoa. É para mim, é meu, é para nós, tudo é comigo. Ou seja, nós estamos focados em nós mesmos. Nós queremos tudo para nós. E até mesmo quando a gente é instado a interceder, e interceder já indica assim, interceder por outro. Nós pedimos por nós e intercedemos por outro. Até as orações de intercessão a gente consegue se incluir. E dizer, eu estou intercedendo por mim mesmo. Eu não estou aqui em favor de outro, estou aqui em favor de mim mesmo. Aquela mulher cananita já referida, ela foi até Jesus, fez uma viagem longa, passou por fronteira, lugar perigoso que era o norte da Galileia, foi lá para pedir ao mestre pela sua filhinha, que estava horrivelmente endemoniada, era uma doença espiritual. Ela não foi lá por ela mesma, ela foi lá pela sua familiar. Abraão, ainda se posicionando na terra para a qual o Senhor o dirigiu, e quando recebe a visita dos anjos que vão ali lhe dizer, olha, a gente veio dar um passeio aqui, porque a cidade onde o teu sobrinho foi morar, a maldade daquela gente subiu aos céus, e o Senhor mandou a gente dar cabo dela, e nós vamos destruir tudo, enxofre e fogo, vai destruir Sodoma e Gomorra, vai ser um arraso total. E Abraão, nesta hora, talvez até imaginando que essa gente é perversa, permissiva. Ele tinha informações de como vivia aquele povo.
talvez até se regozijando, que bom que o Senhor vai detonar, vai acabar com essa gente. Qual o quê? Lá em Gênesis 18, nós temos um trecho da Bíblia em que Abraão intercede em favor dos sodomitas e dos habitantes de Gomorra. Ele pede por eles, e faz assim de uma maneira que chega a ser quase risível, porque Abraão argumenta: o senhor vai destruir, mas se tiver 50 pessoas lá que não são desse jeito, o senhor vai destruir todas? Não, olha, se tiver 50 eu não vou destruir não. Abraão se sentiu aliviado. Bom, deve ter 50, né? Então por amor a esses 50 o senhor não vai destruir tudo. Mas Abraão pensou bem, vai que não tem nem 50. Senhor, se faltar nesses 55, ou seja, fica 45, o senhor não poupa a vida deles? E o Senhor diz: tá bom, por 45 vidas santas, puras, eu vou poupar a destruição de Sodoma. E a coisa vai caminhando, até que não sobra ninguém, porque ninguém ali valia nada. Mas Abraão se pôs no expediente da intercessão por outro, porque mesmo achando que aquela gente merecia destruição, ele ficou sensibilizado. Quem sabe por um único justo, aquela região será salva. Como o apóstolo Paulo chega a argumentar na carta aos Romanos, né? Talvez por um justo alguém se digne a morrer, mas Jesus morreu sendo todos nós pecadores. Pelo justo Cristo nosso Salvador nós temos redenção. Aquela gente acabou sucumbindo, mas Abraão estava ali intercedendo por outro. Não era uma fé egocêntrica, uma fé que, baseada na sua própria conduta, no seu comportamento, poderia julgar os outros e pronto. Não, ele sentiu pena, compaixão daqueles que iriam morrer sem redenção, sem salvação. Nós somos instados pela palavra de Deus a orar pelas autoridades constituídas, em todos os planos, todos os poderes, não importa partido que esteja de plantão no governo, não importa quem sejam os julgadores, os legisladores. Eu sei que às vezes é difícil orar por autoridades, mas é mandamento divino, porque a nossa fé não é uma fé egoísta, egocêntrica, voltada para si mesmo, é uma fé voltada para o serviço de Deus. E se Deus demanda que a gente ore, interceda por outros, interceda pelos que sofrem, interceda pelos que padecem, interceda pelos que receberam a investidura de autoridades, nós devemos orar. E foi isto que o centurião fez, por intermédio sim daquela comitiva em primeiro plano, mas depois ele mesmo de alguma forma alcança o Senhor Jesus, estava pedindo por outrem. Esse é o tipo de fé que é sensível à dor, à aflição dos outros. Em alguma medida nós precisamos melhor avaliar a nossa caminhada de fé para se percebermos que estamos muito autocentrados, volvermos a nossa atenção para os outros também. Mas há uma derradeira lição para nós nesta noite. É uma fé que não está estribada na opinião dos outros, mas no parecer de Deus. É uma fé que não é egocêntrica, mas é solidária. A fé que vale a pena investir é a fé que não basta a si mesma, e sim reconhece a soberania de Deus. Uma leitura muito rápida desse texto pode nos levar a engano, porque fica uma primeira impressão, exatamente nessa leitura muito rápida, de que o centurião não quis receber Jesus na casa dele. Mandou a comitiva judaica primeiro, e depois mandou seus amigos, talvez até gente da soldadesca, para dizer: não, o senhor não precisa ir lá em casa não. Eu não quero receber o senhor em casa. Mas a gente precisa ler com cuidado, né? Ler com atenção. E olha os termos que ele usa para dizer isso. Já perto de casa, o centurião enviou amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entres na minha casa. Foi aqui que a gente começou a conversa essa noite. Não sou digno. Mas eu sei o seguinte, eu conheço essa história de autoridade, versículo 8.
porque eu sou uma autoridade. E ele não está aqui querendo parecer maior que Jesus. Ele está reconhecendo, eu sei o que é ser uma autoridade, porque eu sou. E em sendo uma autoridade militar, nós temos o nosso regramento. E todo militar, dentro da sua vida militar, ele sabe que ordem é para ser obedecida. E se o comandante disser para fazer, tem que fazer. Não pode tergiversar, não pode argumentar, não pode adiar, não pode postergar, não pode alegar isso, aquilo outro para não fazer. Tem que ser obediente. Então eu sei que quando eu dou uma ordem, ela é obedecida. E eu sei que o Senhor é uma autoridade muito maior. Que a minha autoridade não é nada perto da sua. Porque o Senhor ordena o céu e a terra. O Senhor ordena tudo que a gente vê, tangencia, sente. E aquilo que nós não somos capazes, que é uma realidade espiritual que escapa à nossa natureza humana. Então a tua autoridade é muito maior, Senhor. E como eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, porque eu sou muito pecador, eu só peço uma coisa, uma palavra do Senhor. Uma palavra que o Senhor mandar, daí onde o Senhor está. Está tudo resolvido, está tudo ajustado, está tudo nos conformes. Uma palavra de Jesus, só uma palavra de Jesus. O que isso traduz para nós é que este homem estava investindo numa fé que reconhece a soberania de Deus. O Deus que com uma palavra resolve todas as coisas, e às vezes até uma palavra silente, uma palavra que não é proferida. Já se disse tantas vezes que o silêncio de Deus é incrível, é chocante, causa tremor. É por isso que a gente até aprecia mais ouvir e ler e estudar a palavra de Deus, Deus falando. Porque quando Deus silencia, Ele está dizendo muita coisa também. Porque Ele é Deus soberano. Ele não está à nossa mercê e nós haveremos de exercitar uma fé que vai manipulando Ele para aqui, para ali, para colar. O Senhor vai fazer assim. Nossas orações não determinam o que Deus tem que fazer. Nossas orações reconhecem que Ele faz o que bem entende e que sempre é melhor para nós. E que nós é que precisamos aprender os caminhos do Senhor. Precisamos reconhecer a nossa fragilidade, nossa pequenez, e em meio à oração nós vamos percebendo isso, e que Ele é um Deus de grande compaixão e misericórdia. Uma palavra só, Senhor, não precisa mais nada. E é notável que esse texto então se encerra dizendo assim: voltaram para casa e encontraram o servo curado. A soberania de Deus é assim, tudo resolvido, tudo sereno, e a gente fica batendo cabeça, e a gente fica aflito e inquieto. Tudo resolvido quando nós nos confiamos a esse Deus todo-poderoso, sustentador de tudo que há, com a força do seu poder, soberano sobre os corações, sobre as nações, sobre o universo. E o nosso coração pequeno, frágil, Ele tranquiliza, Ele sossega, Ele se aquieta, Ele confia no Senhor. É por isso que Jesus teve que dizer: nem em Israel eu vi fé como essa. Alguém que percebeu que não acumulou crédito nenhum diante de Deus. Aliás, é devedor, mas sabe que Deus pagou todas as nossas culpas e pecados na cruz. E por isso abriu o caminho santo para que a gente viva em comunhão com Ele. E que nos dá o privilégio de nos ajudarmos uns aos outros, de em solidariedade caminharmos juntos para a glória de Deus, mas sempre reconhecidos da sua magna e magistral soberania. Facilmente nós imaginamos que nos tornamos credores de Deus. Não foi assim que o apóstolo Paulo pensou. E lá na carta aos Filipenses, e com esta última leitura nós terminamos nossa reflexão, no capítulo 3 ele dá um testemunho pessoal.
E esse testemunho começa no versículo 4, e a gente vai ler até o 11, mas ele tem duas etapas aqui. A primeira, ele diz assim: bem que eu poderia confiar na carne, porque se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele descreve: fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. No que era o padrão religioso, este homem não tinha tirado nenhuma nota abaixo de 10. Suprassumo da cocada preta. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Fé que vale a pena investir, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. Vamos investir nesta fé verdadeira, com confiança na misericórdia e na graça do Senhor nosso Deus. Estamos absolutamente certos do teu cuidado paternal. Horas sombrias, vales perigosos, escabrosos, e eis que o Senhor está ali, nos assistindo, cuidando de nós. Mas, ó Deus, perdoa as vezes tantas em que imaginamos que isso é obrigação do Senhor, porque somos tão bons, tão dedicados, não somos. Isso é graça, isto é misericórdia, isto é bondade infinita do Senhor. Então tenhamos sempre claros, ó Deus, diante de nós, nossa indignidade diante de Ti, mas o Teu grande amor para conosco, que também nos leva a amar uns aos outros e a colocarmos a nossa fé em auxílio, em socorro também de outra, mas sempre estribados, ó Deus, na certeza de que o Senhor a tudo dá providência, de que o Senhor de fato cuida de todas as coisas soberanamente, que nada está fora do teu absoluto controle. Que isso seja uma verdade, especialmente nesses dias que seguem, Senhor, nesta semana entrante, em deliberações que haveremos de tomar, em momentos que vamos ter, no convívio, no relacionamento, nós estejamos absolutamente confiados nos teus paternais cuidados. Despede-nos com a tua paz e com a tua bênção, assim te pedimos em nome de Jesus. E que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, convosco permaneçam, agora e para sempre. Amém.